Edgar Cayce previu: apenas estes signos do zodíaco serão ricos em 2026. Existem nomes que deixaram uma marca na eternidade. Entre eles está Edgar Cayce, um homem que era chamado de profeta adormecido. Suas visões do futuro impressionavam até mesmo os céticos. E hoje, uma delas volta a vir à tona. A profecia sobre quem o destino abrirá as portas para a verdadeira riqueza em 2026. Não se trata apenas de sucesso financeiro. É o momento em que o universo impulsiona os escolhidos para a prosperidade, quando suas oportunidades explodem e os acontecimentos se desenrolam como se uma força invisível guiasse cada passo. Ele disse que apenas alguns signos do zodíaco sentirão esse despertar energético, quando dinheiro, sorte e influência começarão a fluir em suas vidas como um rio poderoso. O ano de 2026 será para eles não apenas um ano de prosperidade, mas um ano de novo status, quando até mesmo os fracassos do passado se transformarão em oportunidades de ouro. Quem são esses escolhidos? Quem será capaz de quebrar as barreiras financeiras e abrir as portas para uma nova vida? Fique até o final deste vídeo e você ouvirá os nomes daqueles a quem Cayce previu uma verdadeira riqueza. Inscreva-se agora mesmo para não perder o seu signo. Talvez seja você quem esteja à beira de um grande avanço. Áries, signo que, em 2026, transformará seu fogo em ouro. O que parecia inatingível se tornará parte da realidade cotidiana. Edgar Cayce falava sobre pessoas cuja energia de ambição é mais forte do que o medo. São elas que abrirão um novo ciclo de prosperidade, e entre elas estão os arianos. Tudo o que se acumulou em você ao longo dos anos, experiência, dor, derrotas, buscas, se unirá em uma única fórmula de ação. O ano de 2026 será um momento de ruptura, quando até mesmo os sonhos mais ousados ganharão forma material. No início do ano, Áries sentirá uma onda incomum de confiança interior. Não é apenas um estado de espírito, é um novo nível de consciência do próprio poder. Surgirá a capacidade de ver oportunidades financeiras onde outros veem riscos. As pessoas começarão a sentir que há algo invisível em você capaz de atrair o sucesso. Este é um período em que qualquer decisão sua, trabalho, investimento, parceria, terá um efeito multiplicador. De fevereiro a abril, novos fluxos financeiros que antes estavam bloqueados por dúvidas ou medo de perder a estabilidade serão abertos. Agora você agirá sem hesitação, e é essa coragem que será a chave para ganhar muito dinheiro. Os arianos que têm seu próprio negócio ou trabalham em uma área onde tudo depende de decisões rápidas, perceberão que em 2026 a sorte literalmente se ajustará a eles. Um projeto que antes parecia insignificante se tornará uma fonte de grandes lucros. Alguém próximo lhe dará uma ideia que, a princípio, parecerá maluca, mas será ela que abrirá as portas para uma nova dimensão financeira. O ariano não apenas ganhará dinheiro, ele começará a formar um capital que poderá se multiplicar mesmo sem sua participação constante. Neste ano, é importante que Áries pare de lutar contra o passado. Velhas mágoas, dívidas, fracassos, tudo isso será apagado da memória como se fosse poeira. Quanto mais limpo for o campo interno, mais poderosa será a energia do dinheiro. Aparecerão pessoas dispostas a investir em você, não porque você peça, mas porque sua irradiação de força será tão evidente que elas mesmas vão querer fazer parte do seu sucesso. O período de maio a agosto será decisivo. É o momento em que muitos arianos alcançarão um novo nível de vida. É possível comprar uma casa, um carro, expandir os negócios ou obter um cargo de prestígio, mas o principal é a sensação interna de que você mesmo é o criador da sua própria realidade. Ao mesmo tempo, é preciso estar atento aos detalhes.
são justamente os pequenos detalhes dos acordos, assinaturas e números nos contratos que podem decidir o destino de grandes somas. Casey disse que em 2026, a riqueza dos arianos não virá por acaso, mas pela precisão, pela capacidade de ver padrões no caos. No outono, a energia dos arianos atingirá o pico. Eles se tornarão ímãs para fluxos financeiros. Qualquer investimento feito em setembro trará dividendos inesperadamente grandes até o final do ano. Acredite na sua capacidade de administrar dinheiro. Não é apenas fé, é uma ação concreta. Distribua suas finanças, crie uma reserva, invista em algo estável e esse ciclo se tornará um ponto de acumulação de riqueza. Paralelamente ao dinheiro, sua influência também crescerá. Áries começará a atrair pessoas que procuravam um líder forte. Alguns verão em você uma inspiração, outros um parceiro e outros ainda um rival, mas todos reconhecerão que você alcançou um nível em que não há mais pequenas vitórias. Existe apenas a estratégia do grande jogo. É nesse jogo que Áries mostrará o que significa a palavra conquista. No final do ano, o crescimento financeiro ficará evidente até mesmo para os céticos. O que começou como um pequeno passo, uma ideia, um projeto, um investimento, se transformará em um fluxo real, capaz de mudar o estilo de vida. Para alguns, será 1 milhão. Para outros, a estabilidade que faltou durante toda a vida, mas a essência é a mesma. 2026 é o ano em que Áries aprenderá não apenas a conquistar, mas a possuir. Este ano também testará se Áries está pronto para ser generoso. O dinheiro que virá tem um código energético. Ele retorna apenas para aqueles que não se apegam a ele com ganância. Doe uma parte para a caridade, para a família, para aqueles que estão ao seu lado, e o fluxo não irá parar. Se você quiser controlar tudo, terá tensão e perda de energia. Edgar Cayce disse que, para os arianos, 2026 será o ano da transição da luta para a harmonia. A estabilidade financeira não será apenas o resultado do trabalho, mas também o reflexo do estado interior. O dinheiro irá para aqueles que conseguirem combinar força e tranquilidade, fogo e inteligência. O ariano que encontrar esse equilíbrio se tornará um símbolo de uma nova era, uma pessoa que transforma ideias em capital e sonhos em realidade. O ano de 2026 traz para você a chave de portas que estiveram fechadas por muitos anos. E só depende de você ter coragem de abri-las. Mas se você fizer isso, terá uma vida em que o dinheiro deixará de ser um problema. Ele se tornará uma ferramenta através da qual você poderá construir, criar, ajudar e mudar este mundo. Touro é um signo que, em 2026, se tornará um símbolo de riqueza prática. Enquanto os outros apenas sonharão com dinheiro, Touro será capaz de mantê-lo, multiplicá-lo e transformá-lo em uma base estável para a vida. Edgar Cayce disse uma vez que o verdadeiro poder não está naqueles que perseguem o brilho, mas naqueles que são capazes de construir. E é precisamente em 2026 que Taurus se tornará aquele que constrói, de forma inteligente, estratégica e confiante. O início do ano para os taurinos será um sinal de mudança em seu destino financeiro. Em vez da tranquilidade habitual, surgirá uma sensação de chamado invisível. É hora de agir. O que antes parecia arriscado começará a parecer lógico, e as ideias que ficaram na gaveta por anos começarão a dar frutos reais. De janeiro a março, pessoas que mudarão tudo entrarão na vida dos taurinos. Mentores, parceiros, investidores ou até mesmo um único conhecido, cujo conselho será decisivo. O principal é não perder o momento em que o universo estende a mão por meio de uma pessoa específica.
Touro é um signo terra que não acredita em promessas vazias. Ele precisa de fatos, números, resultados. E é justamente em 2026 que esses fatos serão impressionantes. Todos os projetos nos quais se investiu tempo e paciência finalmente começarão a dar lucro. Muitos verão um aumento acentuado nos lucros após março. Pode ser nos negócios, no setor imobiliário, na agricultura, no comércio, em investimentos financeiros ou em trabalhos relacionados a recursos materiais. Touro sempre teve um bom senso do mercado, mas agora ele se tornará quase matematicamente preciso. Em maio, chegará a hora do primeiro grande passo. Este é o momento em que será necessário investir. Não esperar, não duvidar, mas agir. O capital acumulado nos anos anteriores deve ser colocado em movimento. Pode ser a compra de terras, a abertura de um novo negócio, investimentos em ativos de longo prazo. A energia de 2026 tornará essas decisões vencedoras. Se o taurino investir em algo que corresponda à sua natureza, estabilidade, praticidade, ética de trabalho, o resultado superará as expectativas. O verão será um período de colheita, literalmente. Aqueles que trabalham com a terra ou com seu próprio negócio verão ter um fluxo de lucros que será difícil de conter. Para alguns, serão grandes somas na conta bancária. Para outros, contratos que abrirão caminho para o nível internacional. O taurino não receberá apenas dinheiro. Ele receberá um sistema que funcionará mesmo quando ele estiver descansando. Ao mesmo tempo, 2026 ensinará ao taurino uma disciplina financeira de outro nível. Se antes ele podia se permitir conforto, gastos, presentes, agora ele perceberá que a verdadeira riqueza não são os gastos, mas a estrutura. Edgar Cayce dizia que o dinheiro tem a energia da ordem e sempre se atrai por aqueles que mantêm o equilíbrio entre prazer e responsabilidade. É justamente o taurino que conseguirá alcançar esse equilíbrio. Em agosto, setembro, um novo fluxo financeiro se abrirá, uma fonte inesperada de renda relacionada a uma nova pessoa ou a uma ideia que o taurino já havia descartado. É o momento em que o passado retorna na forma de recompensa. Os projetos antigos, dos quais você teve que desistir devido às circunstâncias, agora encontrarão seu momento de glória. O taurino compreenderá que nada foi em vão. Tudo, mesmo as perdas, contribuiu para a sua estabilidade atual. Mais perto do outono, a situação financeira do taurino se tornará inabalável. Mas, ao mesmo tempo, a tentação do risco aumentará. Haverá pessoas que proporão aventuras que parecem lucrativas, mas que trazem perigos ocultos. É aqui que é importante permanecer fiel à sua natureza. Não correr atrás de dinheiro rápido, mas fortalecer o que já funciona. Se o taurino resistir à tentação, sua riqueza não só será preservada, mas também duplicada. O final do ano trará o mais valioso, a consciência do seu próprio valor. O taurino compreenderá que a riqueza não é apenas contas, bens ou status, mas um profundo sentimento de segurança interior. Em dezembro, ele sentirá que está com os pés no chão e que nenhuma tempestade financeira o abalará. É um estado em que não é preciso provar nada a ninguém, simplesmente tudo está lá e tudo funciona. Para alguns taurinos, 2026 será o ano da transição para uma liga completamente diferente. Pode ser a abertura de uma empresa, a entrada no mercado internacional, a aquisição de imóveis no exterior ou a criação de um negócio familiar. Tudo isso não é coincidência, mas uma regularidade. Afinal, quando o universo vê que uma pessoa está pronta para assumir a responsabilidade por grandes recursos, ele começa a confiar mais nela. E é justamente em Tauros que confiarão. Cayce escreveu uma vez: a verdadeira riqueza vem quando a pessoa não busca ouro, mas busca harmonia. O ano de 2026 provará que essa fórmula foi criada especialmente para os taurinos.
O dinheiro virá para ele não porque ele o persegue, mas porque ele cria condições nas quais o dinheiro se sente confortável para ficar. Sua estabilidade se tornará um ímã para o bem-estar, sua tranquilidade um sinal de sorte. E quando os outros apenas começarem a entender como o mundo está mudando, o taurino já estará no centro do novo ciclo econômico. Ele não exibirá seu sucesso, ele o viverá. Seus passos confiantes, seu olhar e sua maneira de falar irão transmitir a força de uma pessoa que sabe o valor de cada centavo, de cada minuto, de cada decisão. Em 2026, o taurino se tornará um símbolo do que significa o verdadeiro despertar financeiro. Seu dinheiro trabalhará, seu nome será mencionado nos círculos onde se decidem grandes assuntos, e seu mundo interior será preenchido por uma paz que não pode ser comprada por nenhum valor. Não se trata apenas de sucesso, é a maturidade que ele conquistou. Gêmeos. Gêmeos é um signo que, em 2026, transformará palavras em força e ideias em dinheiro. Edgar Cayce chamava essas pessoas de aquelas que veem a direção do vento antes que ele sopre. Sua mente é um radar que capta mudanças antes dos outros. E é justamente 2026 que será o período em que essa capacidade trará aos gêmeos uma riqueza material com a qual eles nem sonhavam antes. No início do ano, os gêmeos sentirão uma incrível clareza mental. De repente, ficará claro para onde ir, com quem trabalhar, do que desistir. As hesitações desaparecerão, a indecisão desaparecerá. E, em vez disso, surgirá um foco aguçado. Tudo o que antes era apenas uma ideia, agora se tornará ação. Este é o ano em que os gêmeos transformarão sua habilidade de falar, persuadir, analisar e criar conceitos em resultados financeiros reais. Os primeiros meses, janeiro e fevereiro, trarão propostas inesperadas. Alguém oferecerá uma parceria, outro, participação em um projeto que parecerá uma aventura, mas a intuição dirá: esta é uma chance que precisa ser aproveitada. Kestir dizia que a riqueza vem para aqueles que não têm medo de mudar de cenário. E são os gêmeos que estão prontos para mudá-los mais rápido do que os outros percebem que as mudanças começaram. Os gêmeos sempre vivem entre dois polos, a razão e os sentimentos. Em 2026, esses dois mundos se fundirão em harmonia. Eles começarão a ganhar dinheiro com base não apenas na lógica, mas também na inspiração. Novos canais de renda surgirão. Alguém começará a trabalhar com mídia, criar conteúdo, abrirá uma atividade consultiva ou criativa que ganhará popularidade rapidamente. Tudo o que estiver relacionado a comunicações, análise, ensino, psicologia, vendas ou marketing se tornará um terreno fértil. Em março-abril, a vida dos gêmeos vai acelerar. Os acontecimentos vão se suceder como um filme em fast forward. O telefone não vai parar de tocar, as mensagens vão chover de todos os lados e cada conversa será um contrato em potencial. Não é caos, é oportunidade. Aqueles que conseguirem escolher o que é importante a tempo e não se dispersarem, estabelecerão as bases para a estabilidade financeira que há muito faltava. A primavera de 2026 abrirá o primeiro grande fluxo financeiro. Pode parecer que o dinheiro surge do nada, mas na verdade é o resultado de todas as tentativas e experiências anteriores. Nesse período, os gêmeos sentirão que o mundo reage às suas ideias quase que instantaneamente. Basta expressar uma ideia e o universo se apressa em realizá-la por meio de encontros casuais, coincidências repentinas ou até mesmo uma simples conversa. É nesse momento que grandes empreendimentos nascem. O verão será um período de expansão. Aqueles que trabalham por conta própria começarão a ampliar sua equipe ou a entrar no mercado internacional. Aqueles que são empregados receberão um aumento ou uma
mudança de cargo, o que trará grandes lucros. Mas o mais interessante é que, em julho e agosto, surgirá uma nova ideia que se tornará uma fonte de renda estável por muitos anos. Os gêmeos que conseguirem realizá-la criarão, na verdade, sua independência financeira. O outono trará um teste. O mundo parecerá perguntar: os gêmeos estão prontos para manter o que conquistaram? Porque conquistar não é difícil para eles. O difícil é não perder. É nesse momento que a disciplina será necessária. O dinheiro vai adorar a estrutura. Se os gêmeos criarem um sistema claro de contabilidade, planejamento financeiro e investimentos, seu crescimento será explosivo. Se permitirem que o caos volte, o sucesso pode escapar de suas mãos. Em setembro ou outubro, um novo nível de influência social se abrirá. Os geminianos sentirão que suas ideias estão se tornando procuradas não apenas entre seus conhecidos, mas também entre um público mais amplo. Isso pode ser reconhecimento, popularidade, propostas de palestras, colaborações ou participação em projetos de grande escala. E junto com isso, fluxos de dinheiro que acompanham a reconhecimento. O ano de 2026 transformará suas palavras em capital e seu nome em marca. Perto do final do ano, a energia financeira dos gêmeos se estabilizará. Surgirá uma compreensão clara de como administrar o dinheiro sem medo e sem hesitação. É um estado em que não é necessário correr atrás de oportunidades. Elas vêm ao seu encontro. Em dezembro, muitos gêmeos se sentirão naquele raro estado de paz interior, quando não é necessário convencer, provar ou alcançar ninguém. O dinheiro funciona, o sistema está construído e o futuro é previsível. O ano de 2026 ensinará aos geminianos o mais importante. O verdadeiro valor não está nos ganhos rápidos, mas na capacidade de manter o foco. Se não se dispersarem, é neste ano que farão a descoberta mais lucrativa de suas vidas. Compreenderão que sua mente é seu principal ativo. Que se escreveu: aquele que é capaz de pensar mais profundamente do que os outros sempre será mais rico. E essa frase se tornará profética para os gêmeos. O caminho deles em 2026 é o caminho da vitória intelectual. Eles não procuram ouro na terra, eles o extraem das ideias. E quando o mundo começar a perceber as novas tendências, os gêmeos já estarão à frente, tendo não apenas dinheiro, mas também a compreensão de como preservar, multiplicar e direcionar esse dinheiro para o lado certo. Os gêmeos terminarão o ano no topo. Sua voz soará confiante, seu olhar será calmo e sua confiança interior será inabalável, porque eles entenderão: 2026 não é apenas um ano de ganhos, é um ano em que sua mente se tornou capital e sua palavra se tornou uma moeda reconhecida até mesmo pelo universo. Câncer. Câncer é um signo que em 2026 transformará seu mundo emocional em uma fonte de enorme fluxo material. Edgar Cayce disse: aquele que sente mais profundamente do que os outros é capaz de ver caminhos invisíveis para a prosperidade. E foi justamente Câncer que em 2026 se tornou a prova dessa verdade. Seu caminho para a riqueza não será ruidoso ou ostensivo, será um despertar tranquilo, quase sagrado, da força interior que leva à prosperidade exterior. O início do ano será inesperadamente claro para Câncer. Após um longo período de dúvidas e incertezas, ele sentirá que chegou o momento da confiança. Como se tudo finalmente estivesse se encaixando. Os velhos medos que impediam o desenvolvimento se dissolverão. Em seu lugar surgirá uma fria determinação. Agora Câncer não apenas sonha com estabilidade, ele está pronto para criá-la com as próprias mãos. E essa mudança interna será o primeiro passo para um avanço financeiro. Em janeiro e fevereiro, novas oportunidades surgirão no horizonte. Alguns cancerianos receberão uma proposta que parecerá boa demais para ser verdade.
mas não é uma ilusão. Casey escreveu que, às vezes, o universo testa as pessoas não com dificuldades, mas com generosidade. E esses meses serão um teste para a disposição de Câncer de aceitar algo grande. É preciso não fugir das propostas, não subestimar seu valor, não adiar para mais tarde. É hora de agir. A primavera trará os primeiros resultados reais. Em março ou abril, o dinheiro começará a aparecer de onde não era esperado. Pode funcionar um projeto antigo, no qual já se perdeu a fé, ou uma nova direção que Câncer lançou para testar. Tudo o que estiver relacionado com ajudar os outros, psicologia, cuidado, criatividade, habitação, educação ou negócios familiares, trará lucros significativos. Câncer, que sempre agiu com o coração, agora verá que é a sinceridade que traz mais dinheiro. Maio e junho serão um momento de crescimento e expansão. Aqueles que trabalham por conta própria começarão a sentir que os negócios crescem quase por si mesmos. Clientes, parceiros, compradores, todos parecem vir por conta própria. Isso não é mágica, é a resposta do universo aos anos de trabalho árduo. O canceriano, que não desistiu quando tudo desmoronava, agora receberá uma compensação com juros. E essa compensação virá na forma de uma renda estável, um grande contrato ou a abertura de seu próprio negócio, que com o tempo se tornará o patrimônio da família. Em julho, surgirá o primeiro grande desafio: como lidar com o sucesso, porque o sucesso de Câncer não será discreto. Ele atrairá atenção e, com ela, inveja e tentativas de se aproveitar de sua bondade. Aqui é importante não se fechar emocionalmente, mas aprender a estabelecer limites. O dinheiro gosta de confiança, não de medo. Se Câncer conseguir dizer não àqueles que não merecem, o fluxo só vai aumentar. Se permitir que outros ditem as condições, parte da energia será perdida. Em agosto, setembro, a situação financeira de Câncer se estabilizará. Ele começará a sentir que, pela primeira vez em muito tempo, pode respirar tranquilamente. A conta bancária cresce, as despesas são controladas, as dívidas são pagas. É uma situação que ele almejou por anos, e agora ela chegou. Mas é aí que surge uma nova tarefa: aprender a viver não na luta, mas na abundância. Câncer está acostumado a ganhar dinheiro através do sofrimento, do desafio, de provar algo para alguém. Agora é preciso aprender simplesmente a aceitar. O outono abrirá novos horizontes. Muitos cânceres começarão a investir em imóveis, terras, arte, educação, tecnologia. Os investimentos de 2026 serão especialmente bem-sucedidos se forem baseados em valores reais. Por exemplo, uma casa para a família, um projeto que ajude outras pessoas ou um negócio que crie estabilidade. O dinheiro investido com o coração retornará triplicado. Essa é uma lei que funcionará especialmente bem para Câncer. Novembro trará uma recompensa inesperada. Pode aparecer uma pessoa que valorizará Câncer tanto que abrirá as portas para um círculo completamente diferente. Pode ser um mentor, um parceiro influente ou um investidor que verá seu potencial e desejará colaborar. Aqui é importante não duvidar de sua dignidade. Quer dizer, ele enfatizou: aquele que se considera pequeno não pode receber grande coisa. E em 2026, Câncer aprenderá a pensar em grande escala. No final do ano, haverá um avanço financeiro. Câncer, que antes se preocupava com a instabilidade, de repente perceberá que está à beira de uma vida onde tudo está equilibrado. Suas receitas superam as despesas, seu nome é associado à estabilidade, sua família está protegida. Isso não é coincidência, é o resultado de uma transformação interna. Porque quando o Câncer confia em si mesmo, ele se transforma no mais poderoso criador de harmonia financeira. 2026 dá aos cancerianos o que eles mais desejavam: a sensação de segurança. Mas agora isso não é uma ilusão emocional.
e sim uma realidade concreta, um emprego estável, um negócio de sucesso, as pessoas certas ao seu lado, segurança financeira. É um estado em que o canceriano finalmente se permite não ter medo do amanhã. E se alguém disser que o canceriano é sensível, 2026 provará que ele é forte, força que nasce do fundo do coração e se transforma em sucesso material. Casey previu que no novo ciclo, aqueles que são capazes de sentir serão os mais bem-sucedidos. E Câncer está entre eles. Sua sinceridade se tornará moeda, sua confiança, energia, e sua estabilidade, um exemplo para os outros. Em 2026, Câncer receberá não apenas dinheiro, ele receberá a confiança que buscou durante toda a vida, e essa será a maior riqueza, porque ela não desaparecerá mesmo quando os números na conta mudarem, pois o principal capital de Câncer é ele mesmo, sua força, sua fé, sua capacidade de amar e agir ao mesmo tempo. Leão. Leão é um signo para o qual 2026 será o palco onde finalmente terá o papel principal em sua própria vida. Se antes ele apenas se preparava, treinava, duvidava ou adiava algo para depois, agora o tempo começa a trabalhar a seu favor. Edgar Cayce escreveu certa vez: aqueles que nascem para trazer luz enriquecem quando deixam de temer seu brilho. E é exatamente essa profecia que descreve com mais precisão o caminho do leão em 2026. Ano em que sua carisma, liderança e inspiração se transformarão em dinheiro, influência e poder. No início do ano, o leão sentirá um impulso interno que o levará a agir. Não é apenas o desejo de sucesso, é uma profunda convicção de que chegou a hora. É como se o mundo inteiro finalmente tivesse amadurecido para aceitar seu potencial. A primeira quinzena de janeiro será repleta de sinais, telefonemas, propostas, coincidências, novos conhecidos. Tudo parece empurrá-lo para frente. E esse movimento não pode ser interrompido, pois é nele que reside o destino. Financeiramente, Leão entrará no ano com os pés firmes no chão, mas sairá dele no topo. Sua aspiração natural de ser o melhor encontrará uma saída real. Muitos leões sentirão o desejo de criar algo próprio, um negócio, um projeto, uma marca, um empreendimento que reflita sua personalidade. E esse empreendimento se tornará uma fonte de grande renda. Tudo o que estiver relacionado à criatividade, gestão, educação, show business, estilo, liderança ou influência receberá uma poderosa energia de crescimento. Em fevereiro, março, o leão verá os primeiros frutos. Os esforços investidos, mesmo aqueles que pareciam inúteis, começarão a dar lucro. Seu nome começará a ser mencionado com mais frequência. Sua opinião terá peso e suas oportunidades financeiras começarão a se multiplicar. A energia desse período é explosiva. É o momento em que Leão pode alcançar o que outros chamariam de impossível, mas é importante não perder o equilíbrio entre ambição e estabilidade. Casey enfatizou que o poder sem controle é o caminho para o caos. Em abril, Leão terá a oportunidade de dar um salto estratégico. Pode ser uma proposta da qual dependerão os próximos anos de sua vida. Não se pode recusá-la, mesmo que seja assustadora. É exatamente nesse momento que o risco se transforma em sucesso. O principal é não ceder às dúvidas e não dar ouvidos àqueles que dizem espere. Em 2026, esperar significa perder. Maio-junho trará uma ascensão que pode ser chamada de explosão financeira. Os leões que trabalharam em si mesmos verão como o dinheiro literalmente se atrai a eles. Isso não é coincidência. É o resultado da vibração de confiança que eles começarão a irradiar. As pessoas vão querer colaborar com eles, investir, apoiar. Surgirão acordos, novos contratos, oportunidades de expansão. E é nesse período que o leonino compreenderá. Sua palavra tem valor
seu ambier. Nome tem força. O verão de 2026 é o momento em que o mundo verá o leonino em toda a sua grandeza. Ele não se esconde, não duvida, não se desculpa pelo seu sucesso. Sua confiança será contagiante e, ao mesmo tempo, seu poder financeiro aumentará. Este é o momento em que ele é capaz de ganhar as maiores quantias de sua vida. O principal é não se dispersar. Se o leão se concentrar em uma única direção, ele obterá estabilidade. Se começar a correr atrás de tudo ao mesmo tempo, perderá o ritmo. Agosto pode ser o ponto em que o sucesso começará a pressionar. Muita atenção, altas expectativas, muitas decisões. Mas o leão nasceu para suportar esse nível. Sua tarefa é não se queimar em seu próprio brilho, mas usá-lo para criar um sistema. Este é o mês em que é preciso delegar, criar uma equipe, estabelecer as bases para investimentos de longo prazo. Porque 2026 não é um ano de fama instantânea, é um ano de consolidação financeira. O outono trará um novo nível de consciência. Em setembro, o leão começará a sentir que o sucesso deixa de ser uma corrida. Ele se torna um estado natural. O dinheiro vem facilmente, as decisões são tomadas rapidamente e a autoconfiança é tranquila, sem esforço. As pessoas ao redor olharão com respeito, mesmo aqueles que antes duvidavam reconhecerão. Este leão fez o impossível. Outubro, novembro, época de expansão da influência financeira. O leão pode se tornar um investidor, fundador, patrono. Ele não está mais apenas ganhando dinheiro. Ele está moldando o cenário financeiro ao seu redor. Seu nome se tornará uma garantia de sucesso. E junto com isso, virá um novo nível de autoestima. Casey escreveu: a riqueza não está no dinheiro, mas na força de ser você mesmo em meio às mudanças. E essa será a principal lição para o leão. Dezembro é um mês de triunfo tranquilo. Enquanto os outros estiverem fazendo balanços, o leão simplesmente viverá, aproveitando o que criou. Seu fluxo financeiro será estável, seu status ser inabalável. Mas o mais importante, ele sentirá orgulho não pelo fato de ser rico, mas pelo caminho que percorreu, porque cada passo, cada recusa, cada decisão o trouxe até aqui, ao ponto em que o dinheiro o segue, e não o contrário. 2026 fará de leão um símbolo de força, confiança e prosperidade. Este é o ano em que sua liderança deixará de ser apenas uma característica de seu caráter. Ela se tornará um fato econômico. Sua influência sobre os outros crescerá tanto que até mesmo os concorrentes começarão a se orientar por sua estratégia. E tudo isso não por sorte, mas por coerência interna. Em 2026, o leão mostrará ao mundo o que significa o verdadeiro sucesso. Não ostensivo, não exibicionista, mas digno, confiante, tranquilo. Seu caminho será uma inspiração para aqueles que ainda estão se buscando, pois ele provará que quando você é fiel a si mesmo, quando age com o coração, quando não traz seus próprios princípios, o universo se adapta ao seu ritmo. E então, até mesmo o dinheiro se torna apenas um instrumento para um grande objetivo: viver na sua própria luz, sem medo de seu poder. Virgem. Virgem é o signo que, em 2026, transformará a precisão em ouro. Enquanto os outros avançarem às cegas, Virgem mover-se-á com cautela, inteligência e confiança, mas com uma profundidade analítica tal que cada um dos seus passos será vencedor. Edgar Cayce chamava essas pessoas de aquelas que veem estrutura onde outros veem caos. E é exatamente essa capacidade que tornará a Virgem um dos signos mais ricos do ano. A partir dos primeiros dias de 2026, um novo tipo de pensamento começará a se formar em Virgem. Ela deixará de duvidar de suas próprias decisões e começará a confiar na lógica, aprimorada por anos de experiência. Tudo o que foi iniciado anteriormente
Mesmo as menores ideias, negócios, tentativas, finalmente começará a gerar lucros sistemáticos. O que antes parecia insignificante se revelará a pedra angular de um grande empreendimento. Janeiro e fevereiro serão repletos de ações concretas. A Virgem sentirá um prazer estranho em organizar, planejar e controlar. Mas desta vez, não se trata do medo de errar. Trata-se da confiança em sua própria competência. O dinheiro começará a chegar pela qualidade, pela precisão, pelo profissionalismo. Pessoas que antes a subestimavam, agora vão querer colaborar. E é aí que se abrirão os primeiros canais financeiros sérios. Casey dizia: quando uma pessoa faz o habitual extremamente bem, ela abre caminho para o grande. Essa é a fórmula de 2026 para a Virgem. Não é preciso inventar esquemas complexos. Basta fazer o que se faz bem, mas de forma impecável. Por isso, muitas virgens receberão um aumento, um crescimento da base de clientes, um aumento dos lucros ou uma mudança para um trabalho que é avaliado como muito superior. Em março, abril, a Virgem começará a sentir que seus esforços se multiplicam por si mesmos. Este é um período em que cada passo dado corretamente abre o caminho para o próximo. Surgirá um efeito bola de neve. Pequenos sucessos criam grandes sucessos. E aqui é importante não perder o foco, porque a principal tentação deste ano é fazer demais. Virgem pode assumir um excesso e, então, parte dos recursos se dissolverá. A chave para o crescimento financeiro é disciplina, gerenciamento de tempo e pensamento estratégico. Em maio, junho, surgirão oportunidades que exigirão determinação. Pode ser um investimento, a compra de um imóvel, um novo projeto de parceria. Normalmente, Virgem é cautelosa, mas desta vez o universo exigirá ação. Se ela se atrever, terá um grande avanço. Este ano não é para dúvidas. Casey enfatizou: inteligência sem fé é um círculo vicioso. Em 2026, Virgem quebrará esse círculo, permitindo-se agir não apenas pela lógica, mas também pelo sentimento interior. O verão será um período de ascensão material. A renda crescerá de forma estável. Não se trata de um ganho único, nem de um acaso, mas de uma regularidade construída ao longo de anos de experiência. Virgem permitirá a si mesma sentir pela primeira vez que a segurança financeira não é um sonho, mas uma realidade. É nesse momento que pode surgir a ideia de expansão, abertura de uma filial, lançamento de uma segunda linha de negócios, compra de equipamentos, máquinas, escritório. E essas decisões trarão grandes dividendos já no outono. Em agosto, Virgem se tornará o centro das atenções para os outros. As pessoas começarão a procurá-la para pedir conselhos, apoio e participação em projetos conjuntos. Seu nome será associado à confiabilidade. E é essa reputação que se transformará em dinheiro. Porque em 2026, prestígio, reputação e profissionalismo terão mais valor do que quaisquer esquemas arriscados. O outono é o período da colheita. Em setembro, outubro, Virgem obterá resultados na forma de grande estabilidade financeira. Pode ser um prêmio, uma herança, um acordo ou um investimento bem-sucedido que trará lucros significativos. Mas ainda mais importante é a consciência do controle sobre a vida. Virgem não busca mais estabilidade, ela a cria. E isso muda tudo. Em novembro, é possível que haja uma nova reviravolta. Algumas pessoas receberão uma proposta para assumir um cargo mais alto ou ingressar em um grande negócio. Outras abrirão sua própria empresa. Outras ainda encontrarão uma maneira de transformar um hobby em uma fonte de renda constante. E em todos os casos, isso não será uma coincidência, mas o resultado de uma abordagem sistemática. O dinheiro vai para onde há ordem, e a ordem é a segunda natureza de Virgem. Dezembro de 2026 será um mês de triunfo tranquilo.
Não haverá fogos de artifício nem palavras desnecessárias. Haverá uma sensação de profunda satisfação. Tudo foi feito da maneira certa. Cada risco valeu a pena. Cada ação fez sentido. E agora é possível se permitir o luxo de não ter pressa. Virgem poderá ver como seus esforços passados se transformaram em liberdade financeira. Casey disse: a riqueza vem para aqueles que são capazes de pensar com precisão, mas agir com fé. E essa frase se tornará o principal símbolo de 2026 para a Virgem. Sua riqueza não é acidental, temporária ou frágil. É um resultado estável e sólido que permanecerá mesmo quando o mundo ao redor estiver em turbulência. 2026 fará da Virgem a arquiteta de seu próprio sucesso. Sua inteligência, sensatez e consistência se tornarão o mais poderoso ímã para o dinheiro. E enquanto outros buscarão maneiras rápidas de ganhar dinheiro, Virgem simplesmente viverá na estabilidade que ela mesma criou. Este é o ano em que ela provará que o mais alto nível de riqueza é a paz, que não pode ser comprada por nenhum valor. Libra. Libra é um signo para o qual 2026 será um ano de reconhecimento, prosperidade financeira e ascensão social. Edgar Cayce disse: a riqueza vai para aqueles que sabem criar harmonia onde reina a discórdia. É precisamente essa habilidade dos librianos que se tornará a sua principal fonte de lucro. Em um mundo cansado de conflitos, os librianos serão aqueles que unirão, construirão pontes e criarão equilíbrio. E o dinheiro sempre segue o equilíbrio. As primeiras semanas do ano trarão uma percepção inesperada. Tudo o que os librianos fizeram antes, cada projeto, cada conversa, cada contato, fazia parte de um grande plano. Em janeiro, começará a se formar uma rede de contatos que se tornará a principal ferramenta de enriquecimento. Os librianos sempre souberam sentir as pessoas, mas agora essa intuição se intensificará. Eles verão não apenas caracteres, eles verão perspectivas. E graças a isso, poderão criar parcerias que mudarão sua situação financeira para sempre. Em fevereiro-março, começarão as primeiras mudanças significativas. Alguns librianos receberão um novo cargo, outros assinarão um contrato lucrativo e outros abrirão seu próprio negócio, que terá sucesso desde o início. Tudo o que estiver relacionado com comunicação, mídia, marketing, arte, consultoria, design, direito ou gestão de pessoas trará lucro. A regra principal deste ano é não fazer tudo sozinho. O sucesso virá através de parcerias. Casey escreveu: em tempos de mudança, quem sabe ouvir é quem ganha. E os Libras sentirão isso literalmente. Em 2026, o dinheiro virá não da força, mas da compreensão. Portanto, a primeira metade do ano é um período de acordos, reuniões e negociações. Mesmo que pareçam insignificantes, eles criam a base para algo grande, uma assinatura, um contato, uma apresentação, e a vida pode mudar drasticamente. Em abril-maio, os librianos começarão a sentir o resultado. Não será uma explosão instantânea, mas um crescimento gradual, como uma onda que se torna mais forte a cada dia. Seu trabalho, energia e talento começarão a ser notados por pessoas influentes. Haverá a oportunidade de trabalhar com um novo círculo, mais rico, ambicioso e profissional. E é aqui que é importante não ter medo do próprio sucesso, porque os librianos às vezes hesitam em aceitar o que há muito merecem. O ano de 2026 não perdoa dúvidas. Ele recompensa aqueles que estão prontos para entrar em cena. O verão será um período de estabilidade financeira. O dinheiro começará a entrar constantemente, e não em surtos. Isso criará uma sensação de controle sobre a vida. Os librianos sentirão que finalmente não precisam escolher entre o material e o espiritual, entre o trabalho e o prazer.
tudo começará a se combinar harmoniosamente. Isso é o verdadeiro sucesso, quando o dinheiro vem junto com a inspiração. Em julho e agosto, uma segunda fonte de renda será aberta. Pode ser um novo ramo de negócios, a ampliação do público, a expansão da marca ou a criação de algo que começará a gerar renda passiva. Os librianos têm uma sensibilidade natural para a estética, o equilíbrio e os gostos das pessoas. E é essa energia de harmonia que atrairá dinheiro. O que eles criam com amor terá demanda. Nesse período, até mesmo um hobby pode se tornar um negócio lucrativo. O outono de 2026 trará um momento decisivo. Os librianos, que aprenderam a confiar em si mesmos, começarão a agir como líderes. Aqueles que antes ficavam à margem, agora passam a ser o centro das atenções. As pessoas procuram seus conselhos, sua presença, sua visão. Este é o momento em que os librianos ganham não apenas dinheiro, mas também influência e, junto com ela, respeito. Em setembro, é possível que seja assinado um grande acordo que determinará os próximos anos de vida. Pode ser a compra de um imóvel, a abertura de um escritório, a criação de sua própria empresa ou até mesmo uma parceria com parceiros estrangeiros. 2026 é para os librianos o ano da legalização do sucesso. Se antes eles alcançavam o sucesso nas sombras, agora tudo se tornará oficial, estruturado e compreensível. Outubro e novembro trarão grandes rendimentos estáveis. Nesse período surgirá a oportunidade de investir em imóveis, ações, tecnologia ou até mesmo em arte. Os librianos começarão a pensar como proprietários de capital e não como funcionários. Eles sentirão que o dinheiro não os controla mais. Agora são eles que controlam o dinheiro. Essa sensação de força interior se tornará um novo padrão de vida. Dezembro é a época em que os librianos, pela primeira vez em muitos anos, sentirão verdadeiro orgulho de si mesmos. Não um orgulho ostensivo ou arrogante, mas silencioso e profundo. Eles poderão olhar para trás e ver que cada compromisso, cada decisão, cada conversa os levou a este momento, quando a vida se tornou harmoniosa, estável e próspera. Edgar Cayce previu que 2026 abriria uma nova era de pessoas ricas, não por causa da rigidez, mas por causa da harmonia. E os librianos estão entre os primeiros. Seu equilíbrio natural, sua capacidade de ver a beleza e valorizar o equilíbrio os tornará ímãs para o sucesso. O dinheiro virá não por meio da luta, mas por meio da inspiração. Será um fluxo puro, calmo, profundo, constante. O ano de 2026 fará dos librianos um exemplo de como a riqueza pode ser elegante. Eles provarão que o sucesso não é agitação, mas a arte de viver em equilíbrio. E é esse equilíbrio que lhes trará o que outros apenas sonham: estabilidade, respeito e liberdade financeira, construída com base na confiança em si mesmos e no mundo. Escorpião. Escorpião é o signo que, em 2026, transformará a sombra em força e a força em ouro. Edgar Cayce disse: aquele que passou pela escuridão ganha o direito de controlar a luz. E isso será o destino de Escorpião. Seu caminho não será fácil, mas será grandioso, pois 2026 não apenas abrirá as portas da riqueza para ele fará com que essas portas se abram com estrondo. Logo no início do ano, Escorpião sentirá como a energia ao seu redor está mudando, como se o mundo não oferecesse mais resistência. Situações que estavam paradas há muito tempo, de repente, avançarão. Antigos conflitos perderão o sentido. Dívidas começarão a ser pagas, oportunidades surgirão. Será como uma respiração profunda após um longo mergulho. E é esse momento de reinício que dará início à ascensão financeira. Em janeiro e fevereiro, o Escorpião enfrentará uma escolha. Um caminho é a estabilidade, o outro é o risco, mas com potencial
para lucros incríveis. Casey ensinava: aqueles que não têm medo de destruir o velho serão os primeiros a ver o novo, e, portanto, em 2026 o escorpião terá que arriscar. Talvez seja um novo negócio, um investimento, uma mudança ou até mesmo uma mudança de ambiente, mas é precisamente através deste passo que se abrirá a porta para uma realidade completamente diferente. Financeiramente, o ano começará forte, mas a verdadeira explosão acontecerá na primavera. Em março-abril, o escorpião terá a oportunidade que esperava há muitos anos. Pode ser um grande contrato, uma colaboração inesperada, uma herança, um prêmio, uma parceria ou o lançamento de um negócio que dará lucro imediato. É importante agir intuitivamente. Este signo tem a capacidade de sentir o futuro e em 2026 a intuição será a bússola que indicará o caminho para o dinheiro. Maio-junho será um período de teste de forças. O fluxo de oportunidades pode assustar até mesmo os mais fortes. O escorpião verá que o mundo se abriu, mas para manter esse fluxo é necessária estabilidade emocional. O dinheiro começará a vir de várias fontes, e a principal tarefa será manter o foco. Se o escorpiano começar a controlar tudo, até os mínimos detalhes, o fluxo diminuirá. Se confiar no processo, ele se transformará em uma avalanche. No verão, chegará a hora de agir. Julho e agosto são o clímax do ano. Qualquer ideia lançada nesse período trará o máximo de lucro. Investimentos, acordos, compras, investimentos, tudo o que for feito neste momento se transformará em uma base financeira estável. Casey disse que os escorpianos receberão em 2026 a chave de ouro, a capacidade de transformar a crise em renda. E isso acontecerá literalmente. O que para outros é um fracasso, para os escorpianos é lucro. O outono será um período de estabilidade financeira comparável à realeza. O escorpiano, que passou por altos e baixos, finalmente sentirá que está firme. Seu negócio começará a crescer. Seu nome soará com confiança. Seus contatos se tornarão um recurso. Pessoas que antes o subestimavam, agora buscarão oportunidades de cooperação. É um momento em que as ofensas do passado desaparecem, porque o dinheiro é a melhor forma de vingança. Setembro e outubro trarão mais uma transformação. O escorpião começará a pensar em grande escala. Se antes ele lutava pela estabilidade, agora ele está criando um sistema. Pode surgir uma empresa própria, uma área de investimento, imóveis ou uma aliança de parceria influente. O dinheiro deixa de ser um objetivo, ele se torna um instrumento. É essa transição que torna o escorpião um verdadeiro jogador financeiro. Em novembro, o universo testará sua disposição para grandes feitos. Pode surgir uma situação que exigirá sangue frio. É um teste de autocontrole. Se o escorpião mantiver a calma, vencerá. Pois 2026 para ele não é apenas sobre dinheiro, é sobre o poder de controlar a energia. Sua riqueza depende diretamente do controle das emoções. Dezembro será o ponto final da ascensão. O escorpião entrará no novo ano diferente, mais rico não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Sua confiança se tornará inabalável. Ele não duvidará mais de seu valor, não buscará confirmações. O dinheiro entra de forma estável, o sistema financeiro funciona e a paz interior substitui a tensão anterior. Não se trata apenas de sucesso, trata-se de poder sobre a própria vida. Edgar Cayce disse: a verdadeira riqueza vem para aqueles que passaram pela destruição e permaneceram puros. E é justamente o escorpião que se tornará a encarnação dessa verdade. Pois 2026 mostrará que ele é capaz não apenas de resistir à tempestade, ele é capaz de usá-la como um vento que o empurra para frente. Em 2026, o escorpião se tornará um símbolo da transformação financeira. Ele não apenas receberá dinheiro,
ele criará uma energia que o atrairá constantemente. E enquanto os outros buscarão os segredos do sucesso, o escorpião permanecerá em silêncio, pois sua força está nas profundezas. Ele simplesmente saberá que tudo está sob controle. Seu capital cresce, sua influência se expande e seu silêncio é o sinal mais alto para o mundo. O escorpião ascendeu. Sagitariano. Sagitariano é um signo que, na 2026, provará que a sorte não é uma coincidência, mas uma regularidade para aqueles que agem com ousadia. Edgar Cayce escreveu: aqueles que enxergam além do horizonte recebem o que os outros nem sequer conseguem ver. Esse será o destino do Sagitário. Seu fogo interior, otimismo e fé em seu próprio poder se tornarão um ímã para grandes oportunidades, e cada uma delas terá reflexos financeiros. No início do ano, o mundo parece se ajustar ao seu ritmo. O Sagitário sentirá que as restrições habituais desapareceram. As pessoas que ele procurava entram em contato por conta própria. Portas que estavam fechadas se abrem. Projetos que pareciam esquecidos de repente voltam a fazer sentido. Tudo ao redor o impulsiona para frente. O ano de 2026 não permitirá que ele fique parado. Este ano foi feito para o movimento. Janeiro e fevereiro trarão uma ideia que mudará tudo. Ela pode surgir em uma conversa, durante uma viagem, através de um conhecido ou até mesmo por acaso. Mas essa ideia será o ponto de partida para um negócio que trará grandes lucros. O Sagitário é um estrategista nato e agora sua visão se tornará uma ferramenta prática. O que antes era apenas inspiração se transformará em um negócio, projeto ou parceria com resultados reais. Cayce observou que em 2026, o sucesso dos Sagitários estará relacionado ao movimento, à informação e às pessoas. Sua capacidade de unir é inestimável. Eles verão oportunidades financeiras em áreas que estão apenas surgindo, plataformas educacionais, turismo, projetos online, mídia, novas tecnologias, cooperações internacionais. Eles não terão medo da escala, e é por isso que o dinheiro fluirá para eles, porque o universo sempre apoia aqueles que pensam em grande. Março será o primeiro pico do ano. Nessa época, o Sagitário receberá uma proposta da qual tudo dependerá. Pode ser uma parceria, um contrato, uma mudança, uma compra ou a abertura de um novo caminho. E aqui é importante não hesitar. Essa oportunidade não é casual. Ela foi enviada exatamente no momento em que ele está pronto para um grande salto. A primavera-verão de 2026 será marcada pela aceleração. O dinheiro começará a aparecer de várias fontes. Não se trata apenas de salário ou negócios, mas também de bônus, ganhos, investimentos e vendas que superarão as expectativas. A energia de Sagitário será tão poderosa que as pessoas ao seu redor a sentirão mesmo sem palavras. As pessoas confiarão nele, e a confiança é o capital mais valioso do ano. Em maio e junho, o Sagitário terá acesso a recursos que antes pareciam inatingíveis. Pode ser um grande orçamento, o apoio de uma pessoa influente, cooperação internacional ou a oportunidade de expandir o próprio negócio. Ele deve estar preparado para o fato de que 2026 não trará estabilidade no sentido clássico. Em vez disso, trará um crescimento rápido, no qual será necessário pensar rápido e agir ainda mais rápido. Julho será um ponto de virada. Nessa época, acontecerá algo que confirmará que ele está no caminho certo. Pode ser um grande lucro, reconhecimento público, um contrato importante assinado ou um momento em que a confiança das pessoas se converterá em dinheiro. É então que o Sagitário compreenderá que a liberdade financeira não se trata de quantias, mas da capacidade de agir sem medo. O outono é a época mais marcante do ano. Setembro e outubro trarão
uma expansão em grande escala. Pode ser uma mudança para um novo país, a abertura de uma filial, a cooperação com parceiros estrangeiros ou investimentos em algo grande. Este é o momento do início financeiro de uma nova era. O Sagitário que não tem medo de pensar globalmente receberá dividendos que superarão todas as expectativas. Keynes enfatizou: o dinheiro vem para aqueles que sentem gratidão, mesmo quando ainda não obtiveram resultados. E o Sagitário é exatamente assim. Sua fé, positividade e capacidade de inspirar são o seu motor. As pessoas o seguirão, porque ao lado dele dá vontade de agir. Isso criará uma reação em cadeia. Quanto mais ele compartilha sua inspiração, mais recebe. Sua energia financeira lembra uma chama que se espalha, acendendo outras pessoas. Em novembro, virá a compreensão da verdadeira magnitude das mudanças. O dinheiro não será mais um problema, ele se tornará um recurso para um grande objetivo. O Sagitário começará a pensar não em ganhos, mas em influência. Criar algo que deixe um legado. Pode ser um projeto educacional, uma iniciativa beneficente ou até mesmo um fundo. Sua generosidade abrirá um novo nível de bem-estar, pois em 2026 a generosidade de Sagitário será como um espelho. Tudo o que ele der será devolvido em triplo. Dezembro será o resumo do ano. O Sagitário o encontrará com a clara compreensão de que alcançou um nível de vida completamente diferente. Ele terá renda estável, influência, reputação e, o mais importante, liberdade interior. Tudo o que antes parecia um sonho se tornará realidade. Este é o momento em que ele não está mais perseguindo o sucesso, ele está vivendo nele. O ano de 2026 fará do Sagitário um exemplo para os outros. As pessoas olharão para ele e compreenderão que a fé em si mesmo é um instrumento financeiro real. Seu caminho se tornará inspiração, suas ações, referência, sua coragem, prova de que a riqueza vem para aqueles que não têm medo de sair do comum. Edgar Cayce disse que os Sagitários são aqueles que carregam a tocha na escuridão. E 2026 será o ano em que essa tocha brilhará mais intensamente. Sua luz atrairá sorte, confiança e oportunidades financeiras incríveis. E se ele não parar, este ano será o primeiro de um ciclo de 10 anos de grande prosperidade, que o levará a uma dimensão completamente diferente da vida, onde os sonhos não são mais sonhos, mas números concretos nas contas e a sensação de que tudo é possível. Capricórnio. Capricórnio é um signo que em 2026 mostrará que a disciplina pode ser a fórmula para a riqueza. Enquanto os outros correrão atrás de oportunidades, Capricórnio as criará. Sua força está na capacidade de manter o rumo quando todos se desviam. Edgar Cayce disse: aquele que não se quebra sob pressão, com o tempo começa a controlar aqueles que se quebraram. Isso se tornará realidade para Capricórnio em 2026, um ano de poder, avanço financeiro e estabilidade absoluta. Desde os primeiros dias do ano, a vida de Capricórnio se tornará clara como um gráfico. Sem acidentes, sem eventos caóticos, tudo estará sob controle. O que antes parecia uma luta agora se transformará em um processo estruturado de crescimento. Janeiro será um mês de revisão. Ele destruirá tudo o que for desnecessário. Projetos antigos, laços fracos, gastos desnecessários. E dessa pureza surgirá um novo ciclo, no qual cada passo trará resultados. As pessoas nascidas sob este signo não procuram soluções rápidas, mas em 2026, mesmo as ações lentas de Capricórnio terão um efeito rápido. De fevereiro a abril, a curva financeira começará a subir acentuadamente. Tudo o que foi construído anteriormente, mesmo pequenas iniciativas, começará a funcionar como um sistema. Este é o ano em que a persistência se transforma em ouro.
Casey escreveu que 2026 será para os capricornianos o ano da recompensa. Todos os anos de trabalho árduo, falta de sono, esforços e renúncias a caminhos fáceis agora trarão dividendos. É o momento em que o universo parece retribuir a dívida. E essa dívida é na forma de um crescimento financeiro estável e tangível. Em março-abril, Capricórnio receberá os primeiros grandes lucros. Pode ser um aumento, o fechamento de um negócio lucrativo, um investimento que finalmente decolará, ou um negócio próprio que começará a gerar lucros muito maiores. E o importante é que esse dinheiro não desaparecerá, porque Capricórnio não gasta, ele constrói. Seu instinto de acumulação funcionará perfeitamente este ano. Maio será um período de expansão. É o momento em que Capricórnio começará a planejar grandes aquisições, imóveis, terrenos, equipamentos, negócios. Ele não precisa mais ter medo. Ele saberá que tem uma reserva de segurança que nem mesmo uma crise poderá destruir. Este ano mostrará que a estabilidade não é uma questão de sorte, mas de decisões corretas. Em junho e julho, surgirão ao redor de Capricórnio pessoas que verão nele uma autoridade. Sua influência crescerá, não por ambição, mas por competência, e será justamente essa influência que se tornará uma fonte de nova renda. Ele será convidado para ser conselheiro, consultor, líder, parceiro. Sua experiência se converterá em dinheiro. Esse é um dom raro, que só aqueles que não traem seus princípios possuem. Em agosto, chegará o momento de uma grande prova. Capricórnio terá a chance de dar um salto financeiro, mas terá que arriscar. Pode ser um investimento que pareça ousado, ou uma decisão que exceda a escala habitual. E se ele se atrever, receberá a recompensa. Porque 2026 não recompensa a cautela, recompensa a responsabilidade. O outono é uma época de triunfo. Setembro e outubro trarão um crescimento estável da renda, ampliação de oportunidades e total confiança no futuro. Este é o momento em que Capricórnio verá os resultados de sua sistematicidade em números. O dinheiro está rendendo, os investimentos estão crescendo, as pessoas confiam. É uma situação em que não é preciso provar nada a ninguém, basta seguir em frente. E tudo dá certo. Novembro, mês de consolidação do poder. Todos os que estiveram por perto começarão a ver o Capricórnio como um centro de estabilidade. Ele se tornará aquele a quem se recorre em busca de conselhos, apoio e decisões. Sua palavra terá peso, suas ações, consequências. E cada uma dessas consequências será financeiramente vantajosa. Dezembro será o encerramento do ano sob o signo do autocontrole. O capricorniano que antes duvidava, agora compreenderá. Ele criou um sistema que não se quebrará. Suas finanças estão estáveis, sua posição é sólida, sua influência está se expandindo. Não se trata de um sucesso passageiro, é um novo padrão de vida. Casey escreveu: quando o coração e a mente trabalham na mesma direção, a pessoa se torna inabalável. Essa é a fórmula de 2026 para Capricórnio. Ele combinará cálculo frio e intuição profunda. Seus investimentos serão precisos, suas ações previdentes, seus resultados impecáveis. Em 2026, Capricórnio deixará de simplesmente construir uma carreira. Ele começará a construir um império. Sua força, confiança fria e capacidade de olhar para o futuro o tornarão financeiramente independente. Este é o ano em que ele compreenderá: o dinheiro não é um objetivo, mas um recurso que dá poder, liberdade e a oportunidade de criar algo que permanecerá após sua morte. Sua riqueza será silenciosa, mas perceptível, não ostensiva, mas real. É o tipo de riqueza que não se mede em números, mas em estabilidade, tranquilidade e respeito.
Em 2026, o Capricórnio se tornará o símbolo de uma pessoa que provou que estratégia e perseverança sempre vencem o caos. Aquário é o signo que em 2026 transformará o futuro em seu próprio negócio. Enquanto os outros apenas adivinharão para onde o mundo está indo, Aquário já estará lá. Edgar Cayce disse: riqueza não é o que você tem, mas o que você vê antes dos outros. E é exatamente essa capacidade que Aquário demonstrará em 2026. Sua visão se tornará seu principal ativo, suas ideias, uma fonte de muito dinheiro. Desde os primeiros dias do ano, a vida começará a se desenrolar a uma velocidade incrível. Aquário sentirá que o mundo ao seu redor parece se ajustar ao seu modo de pensar. As ideias que carregou consigo durante anos tornar-se-ão subitamente necessárias. As pessoas começarão a ouvi-lo, os parceiros a propor-lhe colaborações e os conhecidos casuais a abrir-lhe novos caminhos. O ano de 2026 torná-lo-á o centro da gravidade intelectual. Janeiro e fevereiro trarão ideias que, à primeira vista, parecerão demasiado ousadas. Mas é aí que reside a força, no fato de que Aquário não pensa em limites. O que outros chamam de risco, para ele é um experimento. E são esses experimentos que trarão os primeiros lucros. Cayce escreveu que, em 2026, a energia da inovação será recompensada instantaneamente. Cada tentativa de Aquário de introduzir algo novo, tecnologia, formato, sistema, trará dinheiro. Março será a primeira etapa da ruptura. Nesse período se abrirão portas para áreas que antes pareciam distantes. Tecnologia da informação, serviços digitais, inteligência artificial, startups educacionais, análise de dados, energia. Aquário terá a oportunidade de se juntar ou criar seu próprio projeto, que começará a se desenvolver imediatamente. E aqui sua principal tarefa é não duvidar de suas decisões. Abril-maio, época de insights financeiros. Aquário compreenderá que sua inteligência não é apenas um dom, é um capital. Seus conselhos, ideias e visões se tornarão mercadoria. As pessoas estarão dispostas a pagar por seu conhecimento, experiência e pensamento não convencional. Nesse momento, ele começará a construir um novo modelo de lucro, não por meio do trabalho físico, mas por meio do valor intelectual. E isso se tornará um ponto sem volta. Em junho, um poderoso fluxo de dinheiro será aberto. Este é o período em que Aquário começará a ver os resultados. Seus projetos geram lucro, seu círculo de contatos se expande, sua influência cresce. E quanto mais ele compartilha ideias, mais recebe. Em 2026, sua energia terá um efeito multiplicador. Um passo à frente cria 3 oportunidades ao redor. O verão será um momento de reconhecimento. Aquário sentirá que está à frente de seu tempo. Suas inovações, abordagens e projetos estarão no auge. As pessoas começarão a falar sobre ele, convidá-lo, citá-lo. Seu nome se tornará um símbolo de uma nova onda. Mas com isso virá também um fardo, a responsabilidade pela influência. Pois 2026 o tornará não apenas rico, mas influente. Em agosto pode surgir o primeiro dilema financeiro sério. Haverá uma escolha: vender a ideia por muito dinheiro ou continuar a desenvolvê-la por conta própria. Este é o momento em que é preciso ouvir a voz interior, porque nem todas as propostas deste ano são honestas. Se Aquário permanecer fiel a si mesmo, seus lucros aumentarão exponencialmente. Se vender rapidamente, obterá um ganho temporário, mas perderá o principal, a singularidade. O outono de 2026 trará um verdadeiro avanço. Setembro-outubro é a época em que Aquário se torna um ímã para o dinheiro. Seu negócio ou atividade ganha escala, ele entra em novos mercados. Sua renda se estabiliza e seu nome ganha status. Este é o período
em que mesmo aqueles que antes não acreditavam reconhecerão que ele estava certo. E esse reconhecimento se tornará uma segunda moeda. Em novembro, parceiros de nível internacional aparecerão no horizonte. São possíveis acordos com pessoas ou empresas do exterior, novos clientes, colaborações. Este mês abrirá uma dimensão global. Aquário deixará de pensar localmente. Ele começará a trabalhar para o mundo. Suas ideias se tornam exportação, seu intelecto, uma marca. Dezembro encerrará o ano no auge. Aquário entrará em 2027 não apenas como uma pessoa que ganhou dinheiro, mas como uma pessoa que mudou as regras do jogo. Sua estabilidade financeira será resultado de criatividade, coragem e pensamento antecipado. Não é dinheiro ganho com trabalho árduo, é dinheiro que veio pela clareza da visão. Edgar Cayce disse: "Quando a ideia se une à fé, o mundo se curva diante dela." E é exatamente isso que acontecerá com Aquário em 2026. Suas ideias se tornarão uma forma de energia que não poderá ser parada. Ele provará que a riqueza é uma consequência do pensamento, não um objetivo. Seu exemplo se tornará um símbolo de uma nova era, quando a mente vence o mercado, quando a fé em uma ideia se torna moeda corrente e o futuro pertence àqueles que o criam. Em 2026, Aquário não receberá apenas dinheiro. Ele receberá a confirmação de que seu caminho é o correto. O mundo finalmente alcançará sua visão. E então ele entenderá: não foi ele que mudou para se adaptar ao mundo, foi o mundo que se adaptou a ele. Peixes é um signo para o qual 2026 será um ano de milagres com consequências bem reais. O que antes era apenas uma premonição se tornará um fato concreto. Edgar Cayce disse: "Aqueles que confiam no invisível recebem o visível em abundância." E é exatamente isso que acontecerá com os peixes. Sua intuição, sensibilidade e profunda fé em um bom resultado levarão a mudanças financeiras que superarão todas as expectativas. No início do ano, tudo parecerá tranquilo, até mesmo calmo demais, mas essa calma é enganosa. Sob ela nasce uma nova corrente de eventos que logo virará à tona. Os peixes serão os primeiros a senti-lo. Em janeiro ou fevereiro chegará um sinal, uma ideia, uma conversa, um encontro, uma chance casual. E a partir desse momento começará um processo que transformará suas vidas em uma nova história de sucesso. A primeira mudança financeira ocorrerá de forma inesperada. Pode parecer uma coincidência, mas não haverá nenhuma coincidência aqui. Cayce escreveu que, em 2026, o dinheiro chegará aos piscianos por meio da confiança. Não por meio da luta, nem da competição, mas por meio da capacidade de se abrirem para o mundo. É essa abertura que lhes permitirá ver oportunidades que outros não veem. Em março, abril, os piscianos estarão em uma onda que os levará mais alto do que eles sonhavam. Os projetos, ideias, hobbies e até mesmo práticas espirituais nos quais eles investiram sua alma começarão a gerar renda real. Sua energia criativa se transformará em força econômica. E o mais interessante é que tudo isso acontecerá naturalmente, sem tensão. O que antes parecia muito complicado, em 2026 será fácil. Maio-junho abrirá as portas para um círculo de pessoas completamente diferente. Os piscianos encontrarão aqueles que os ajudarão a revelar seu potencial. Podem ser patronos, mentores, investidores ou simplesmente amigos que indicarão o caminho certo. O principal é ouvir o coração, pois em 2026 o coração dos piscianos se tornará a bússola mais precisa. Ele indicará para onde ir, em quem investir, em quem confiar. Nesse período, o dinheiro começará a chegar por meio de novas áreas, às vezes incomuns para eles. São possíveis projetos criativos ou sociais, investimentos em ideias ecológicas, plataformas de arte, educação
ou iniciativas na internet. Os piscianos conseguirão combinar espiritualidade e praticidade, e é nessa interseção que surgirá a verdadeira riqueza. Seu caminho não será semelhante ao de ninguém, mas será ele que os levará à prosperidade financeira. O verão será um período de esclarecimento. Em julho e agosto, os piscianos compreenderão que não precisam mais buscar a aprovação do mundo. Sua confiança interior se tornará uma fonte de força. E essa confiança atrairá dinheiro como um ímã. Tudo em que tocarem com inspiração começará a se multiplicar. Este é um período em que o universo parecerá dizer: você finalmente acreditou em si mesmo, agora eu acredito em você. O outono de 2026 será um período de estabilização. Setembro e outubro trarão rendimentos estáveis, fluxos financeiros organizados e a possibilidade de criar poupanças. Pela primeira vez em muitos anos, os piscianos sentirão que controlam o dinheiro, mas não por medo, e sim por consciência do valor. Eles aprenderão a economizar, planejar e investir. Sua riqueza não será aleatória, mas sim natural. Em novembro, outra fonte de lucro será aberta. Pode ser um projeto antigo que havia sido interrompido, mas agora retornará com uma nova forma, ou uma nova direção relacionada à criatividade ou à ajuda às pessoas. E é essa direção que se revelará a mais lucrativa, pois em 2026, os piscianos poderão ganhar dinheiro não contra sua natureza, mas graças a ela. Dezembro será o momento da conclusão. Os piscianos verão que o dinheiro não desaparece mais. Ele se acumula, trabalha, retorna. Não se trata apenas de bem-estar material, é a sensação de um fluxo em que tudo faz sentido. Os piscianos compreenderão que sua riqueza não são apenas os números na conta, mas um estado em que a própria vida traz oportunidades. Edgar Cayce disse: o verdadeiro sucesso começa quando a pessoa deixa de duvidar da bondade do mundo. E 2026 provará essa verdade para os piscianos. Eles deixarão de temer o futuro, pois verão que ele está do seu lado. Em 2026, os piscianos se tornarão um exemplo para os outros. Como a intuição pode levar ao sucesso, como a tranquilidade pode trazer lucro, como a confiança pode se transformar em bênçãos materiais. A vida deles será a prova de que o dinheiro ama a harmonia e que o universo recompensa aqueles que agem com o coração puro. O ano de 2026 dará aos piscianos o que eles esperaram a vida inteira: a confirmação de que espiritualidade e materialidade não são contraditórias, pois quando a fé se une à ação, o mundo revela seus tesouros. E então, mesmo um único pensamento bom pode trazer ouro, não como um acaso, mas como uma recompensa merecida pela sinceridade, sabedoria e confiança na vida.